O Planeta SPM está de volta, conversando com o escritor Felipe Gaúcho sobre seu projeto Jovem o Suficiente. Felipe, em 2013, saiu pelo mundo procurando a sua juventude perdida. E durante essa viagem, nosso convidado passou por muitas aventuras e experiências. Felipe, de que forma você se organizou sobre as estadias nos diferentes países? E qual foi a melhor forma que você encontrou para economizar nesses países? Charles, começando pelo dinheiro, que é uma questão que interessa muita gente. Acho que a melhor forma de economizar é viajar sem pressa. Então, as pessoas geralmente costumam apertar no itinerário de tempo super limitado, vários destinos diferentes, um monte de locomoção por terra ou por ar, e isso acaba encarecendo bastante a viagem. Quando a gente viaja sem pressa, a gente tem mais tempo para, de repente, pegar uma carona, ou pegar um ônibus que vai ser mais barato que um avião, ou ficar mais tempo num lugar, o que barateia o custo da hospedagem, e até conhecer melhor as pessoas, os hábitos do lugar, aquelas dicas um pouco menos turísticas, um pouco menos convencionais, que nos ajudam a poupar muito dinheiro e ter uma experiência mais autêntica, até no final das contas. Quanto às estadias, como eu te disse antes, geralmente eu planejava uma semana antes, onde é que eu ia estar na semana seguinte, mas ia pegando dicas das pessoas pelo caminho. Esse cara conhece fulano que pode me hospedar em tal cidade, naquela cidade tem um albergue super barato, ou até de repente um hotel que cabia no orçamento. Mas acho que a grande dica era tentar se infiltrar ao máximo, mergulhar na cultura local, para conhecer gente que vivia no lugar onde eu estava ou para onde eu estava indo, usando a internet também, e para pegar dicas desses caras, porque acho que ninguém sabe melhor como economizar e como aproveitar ao máximo uma cidade do que as pessoas que vivem lá. Ah, tá. Você chegou até a fazer uma espécie de couchsurfing, né? E em lugares onde pessoas recebiam visitantes, não é? Até para hospedar. Sim, em lugares principalmente onde a infraestrutura turística não é muito desenvolvida, então fora da Europa Ocidental, na Europa do Leste, no sul da Ásia, rola muito esse tipo de coisa. Gente que recebe viajantes em casa, às vezes em troca de um pouco de dinheiro, às vezes de graça, só pela troca de experiências e aprendizados. Então é bom a gente ficar ligado com quem está viajando e até pela internet também, porque tem muita coisa boa a se descobrir aí. Sim. Chegaram perguntas agora da nossa interatividade, o pessoal que está acompanhando o programa pela internet. A Mariana Kaffer pergunta pelo Facebook. Para as pessoas que também querem viajar, como elas podem se planejar economicamente, por exemplo? Acho que é importante ressaltar que não dá para fazer uma viagem quase impossível, praticamente impossível fazer uma viagem de longo prazo sem ter um colchão financeiro com o qual começar essa viagem. Então tem muita gente que sonha em viajar e sair trabalhando por aí, gastando pouco. Beleza, isso é possível, mas é sempre importante a gente ter um colchão de dinheiro, uma reserva que vai nos ajudar em qualquer situação de emergência. Então a gente tem que trabalhar por um período, juntar uma grana, que esse dinheiro pode nos salvar em determinado momento. A partir do momento que a gente já tem um pouco de dinheiro para ficar mais tranquilo, aí a gente pode começar a pensar em trabalhar no exterior. Então, além de oportunidades de voluntariado, que dá para descobrir na internet também muito fácil, dá para se trabalhar em fazenda na Europa, na Ásia, na América Central, ganhando dinheiro ou estadia e alimentação em troca. Dá para se trabalhar em albergue, em hotel, principalmente na Europa também. Você, por exemplo, fez o que, Felipe, para se manter? O que eu mais fiz foi dar aula de inglês, Charles. Aula de inglês. Então, principalmente na Ásia. Para crianças? Para crianças. O que aliava a fome com a vontade de comer, né? Então, já que o meu propósito era de me manter jovens, de ter contato com a criançada de vários países, dava aula para elas, em algumas ocasiões de graça, em outras recebendo. Isso me ajudava a me manter, em outras ocasiões me ajudava a pagar o custo da minha estadia, então ajudava a prolongar minha viagem sem prejudicar meu orçamento. Fora que era uma experiência incrível, né? Sim. A gente tem outra pergunta aqui, da Larissa Kazumi. Ela pergunta, as dificuldades já te desanimaram alguma vez? Com certeza. Acho que todo mundo que passa por alguns perrengues, aí, principalmente quando a gente está sozinho e mais vulnerável, pensa em desistir e voltar para casa. Mas aí, quando eu estava no fundo do poço emocionalmente falando, só de pensar que eu estava realizando meu sonho de infância, sozinho ou não, e tão jovem, acho que isso já me dava força para continuar e jogar essa ideia de desistir para bem longe. Como você lidava com essas dificuldades de comunicação, assim, na hora que você queria, sei lá, comer, beber? Cara, com as mãos, no gestual. Acho que se tem uma linguagem universal, é a linguagem do gesto, da expressão facial, a linguagem corporal. Então, claro que quando a gente passa curtos períodos de tempo em novos lugares, não dá para aprender a língua dos caras tão rápido assim, a ponto da gente se tornar fluente e conseguir se comunicar com a galera que vive no lugar. Então, no gesto mesmo, estou com sede, preciso de um lugar para dormir, estou com fome, para onde que eu vou para tal lugar. É mais cara de pau que qualquer outra coisa. Tem uma história muito interessante que você conta no livro sobre o pessoal lá na Bulgária, né? O sim é não e o não é sim. Pois é, lá na Bulgária, o gesto de cabeça deles para falar não é sim
e o gesto para falar assim é isso aqui. Então, só para me acostumar com isso já foram alguns dias, algumas semanas. Sobre o livro, não é? Jovem o Suficiente, você conta desse amigo, não é, que te abandonou na viagem. Ele te abandonou durante ali o embarque, antes de vocês viajarem? Esse cara sobre o qual eu conto era meu melhor amigo durante a infância e adolescência, e conforme a gente foi crescendo, cada um foi tomando um rumo diferente. Eu não gosto muito de dizer o que aconteceu com ele exatamente, porque isso estraga uma das surpresas do livro. Ah, então está no livro, viu, gente? Está no livro, é só ler que vocês vão descobrir. Todo mundo sabe que você passou por diversos países, não é? Países maravilhosos. E qual mais te encantou? Eu acho que os países que mais me encantaram foram aqueles sobre os quais eu tinha menos expectativa. Então, tem alguns países pobres ali no sudeste da Ásia que são maravilhosos em termos de natureza, nos quais o povo é super acolhedor. E se eu tivesse que apontar dois, eu diria que o Nepal e a Indonésia foram as paixões que ficaram comigo depois dessa viagem, principalmente pela natureza e pelo povo. E quais países você chegou lá? Nossa, que desânimo, não gostei daqui. Charles, não tem nenhum país para o qual eu não voltaria de jeito nenhum. Acho que sempre vale uma segunda experiência, uma segunda chance, até porque não tem como a gente conhecer completamente nenhum país numa viagem de uma vez só. Mas um país para o qual eu não tenho tanta vontade de voltar assim, acho que é a Índia. O que você encontrou lá? Muita miséria, Charles. Muita miséria? Uma miséria que vai além da simplicidade e chega a ser opressora. Assim, uma miséria que tira a dignidade do ser humano em alguns aspectos. É muito difícil de conviver com isso. Até cheguei a ver uma entrevista sua que você encontrava muita sujeira no chão, né? Porque as pessoas defecam, parece que no chão na Índia, né? As pessoas fazem a necessidade delas onde elas bem entendem, onde tem lugar, onde tem espaço. E espaço é uma coisa que falta na Índia, porque é muita gente e as pessoas se aglomeram nos centros urbanos. A gente tem uma quantidade enorme de gente que vive na rua, condição de saneamento super precária. É bem difícil de conviver com tudo isso. Né? E agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a alguns segundos voltamos com Felipe Gaúcho falando sobre sua viagem pelo mundo. Até já!